Pra quem não me conhece, eu sou Maíra, confeiteira da Zero Sim, e esse é o nosso canal onde falamos sobre a confeitaria especial Zero Açúcar, além de provar alimentos especiais, falar sobre assuntos do mundo aí da alimentação especial e trazer algumas curiosidades, como eu venho trazer hoje aqui pra vocês. Vamos falar sobre as diferenças do cacau 100%, do chocolate em pó e do achocolatado. Você sabe quais são as diferenças entre eles? Eu tenho certeza que muitas pessoas por aí confundem o que cada um tem na sua composição e hoje eu trago aqui para vocês quais são essas diferenças, então hoje a gente vai acabar com isso de vez. Bom, eu vou começar com o cacau 100% em pó. Você sabe o que é o cacau 100% em pó? O cacau 100% é a versão mais pura que a gente tem aqui dentre todas essas outras opções, porque ele não tem nenhuma adição de açúcar, ele é purinho ali, a versão do cacau, ele é torrado e triturado, então não tem nada na sua composição além do cacau solúvel em pó. Se você nunca provou o cacau 100% em pó, eu vou te contar, ele tem um sabor amargo e bem marcante, às vezes chega até a dar uma amarradinha na língua, sabe? Mas para o pessoal que tem restrição com açúcar ou que gosta aí das versões mais naturais que tem, o cacau 100% é o mais indicado. O cacau 100% é rico em polifenóis e flavonoides. Rick vai colocar o nome aqui para vocês na tela porque é difícil mesmo. Que são poderosos anti-inflamatórios e antioxidantes que já vem ali na composição natural dele. É comprovado cientificamente que esses dois componentes ajudam a combater e diminuir o risco de algumas doenças cardiovasculares ou até cânceres. Além disso, o cacau também libera um hormônio chamado leptina, que ajuda na saciedade da nossa fome. Além disso, o cacau 100% contribui para os níveis de ansiedade e cortisol, o hormônio do estresse. E há uma coisa curiosa que eu fiquei sabendo quando eu entrei aí no mundo da confeitaria especial, é que existe dois tipos de cacau. O cacau 100%, que é o cacau comum que a gente encontra aí nas prateleiras do supermercado, e o cacau alcalino, que não é tão fácil de encontrar no supermercado, mas existe. Eu mesma nunca usei. O cacau 100% tem a característica de ser mais fininho do que um açúcar refinado que a gente usa aí em casa. E apesar dele não ter açúcar nenhum na sua composição, dele não ser doce, ele contribui e vai muito bem em várias receitas doces, inclusive a gente usa muito ele nas nossas receitas da Zero Sim. Então tudo que tem chocolate aí e vocês comem nas receitas da Zero Sim, tem cacau 100%. E para fechar aí sobre o cacau 100%, que ele tem assim, uma das suas maiores vantagens é que ele é puro, ele é natural, ou seja, ele é muito mais saudável do que todas as outras opções. E já que eu citei aqui o cacau alcalino, eu vou falar algumas características que diferencia ele do cacau 100% que a gente usa normalmente em casa. O cacau natural, ele é mais ácido e mais clarinho, ele tem uma cor assim meio castanho escuro, entendeu? Já o cacau alcalino, ele é processado e lavado com solução de potássio. Isso deixa ele um pouco mais escuro, então ele é quase preto. Ele é um cacau bem escurinho mesmo e nas receitas ele deixa as receitas bem escuras. Agora vamos falar do chocolate em pó. Bom, o chocolate em pó, caso você não saiba, ele é sempre uma mistura do cacau em pó com açúcar e às vezes até com outros aromas ou alguns aditivos aí para dar sabor. Ou seja, quando vocês veem na caixinha chocolate em pó 50%, por exemplo, quer dizer que ele é 50% de cacau em pó e 50% de açúcar. E quando você vê lá em outras embalagens, chocolate em pó 30%, quer dizer que ele é só 30% de cacau em pó e os outros 70% é de açúcar. Ou seja, o chocolate em pó não é um chocolate puro igual ao cacau. Ele é a mistura de um chocolate do cacau com o açúcar. Como eu falei aqui, às vezes você vai ver na composição do chocolate em pó alguns aromas, né, para dar um gostinho ali. E normalmente esses aromas são aromas artificiais.
Uma curiosidade é que o chocolate em pó, antes dele ser refinado ali, se ele ser processado, ele contém na sua composição até 55% de manteiga de cacau. Já o cacau em pó contém no máximo de 10 a 15%. Então é por isso também que o chocolate em pó tem um gostinho menos forte, menos amargo que o cacau. Além do açúcar que é usado ali para dar aquele doçor maior, né? Então, um conselho meu para você, quando você for escolher um chocolate em pó, escolha sempre, se possível, no mínimo que ele seja de 50%. Mas, se você gostar e se você puder, compre de 70%, porque aí ele vai ser 70% de cacau em pó e só 30% de açúcar. Porque a gente sabe, né, que quanto menos açúcar na composição, melhor e mais saudável. Agora vamos falar do achocolatado. Pessoal, vocês devem estar vendo aqui na minha bancada que eu tenho o achocolatado zero açúcar, é uma outra opção, mas eu quero falar sobre ele depois. O que eu quero falar para vocês agora é sobre o achocolatado aqui, esse tradicionalzão que a gente usa em casa, o Toddy ou Nescau, com açúcar mesmo, que normalmente a criançada adora comer, né? Na verdade é tomar, porque a gente gosta mesmo de tomar isso aqui com leite. Quem não gosta, eu amo. Apesar de eu ser time Nescau, eu gosto do Toddy. Bom, o achocolatado é a mistura do cacau em pó com muito açúcar, às vezes até um adoçante nele, mesmo ele sendo a versão com açúcar, para deixar ele bem mais doce do que o chocolate em pó. Eu vou inclusive ler aqui a composição para vocês verem qual que é a composição do Toddy. Olha só, pessoal. Primeiro ingrediente de cara, açúcar. Depois vem o cacau, extrato de malte de cevada, sal, vitaminas, maltodextrina e entre outras vitaminas tem também aromatizantes e emulsificante. Ou seja, o achocolatado em pó, além do açúcar, do cacau e dos aromas, ele tem também adoçante e outros vários componentes aí. Então, se você olhar a lista de ingredientes de um achocolatado, ela sempre vai ser grande. E a gente sabe, a gente já falou aqui diversas vezes, um produto quanto mais saudável, menos ingredientes, menos componentes ele tem ali na sua lista de ingredientes. Então, na hora que você for escolher, escolha sempre os que têm menos ingredientes ou que os 3 primeiros sejam, né, ingredientes mais saudáveis. Aqui a gente já viu que o primeiro ingrediente de cara é o açúcar. Aí se a gente for olhar aqui o achocolatado zero açúcar, vamos ver o que tem de ingredientes. Ele tem extrato de cereal, malte e cevada, leite desnatado em pó, fibra solúvel, que é polidextrose, cacau em pó, minerais, ferro, né? Aí entra todas as vitaminas que ele diz que tem emulsificante e aromatizante. Aqui, nessa versão zero açúcar, na verdade ele é 0% de adição de açúcar, ele é um zero açúcar. O cacau em pó aqui na lista de ingredientes está no 4º lugar, ou seja, tem 3 ingredientes antes de chegar ao cacau em pó. Ou seja, tem pouquinho cacau em pó aqui, né? Eu mesma já indiquei isso aqui para vocês, porque eu tomo de vez em quando, eu acho bem gostoso. Mas isso aqui, né, nenhum desses é para você consumir todos os dias. Se você quiser escolher um desses para consumir todos os dias, então escolha o cacau em pó. Porque o cacau em pó, se você olhar nos ingredientes, o que ele tem é cacau solúvel, só. Inclusive, quando você for comprar qualquer marca de cacau em pó, até no cerealista, o único e exclusivo ingrediente que tem que ter na sua lista é o cacau. Aí vai estar escrito lá, cacau em pó solúvel ou só cacau solúvel, é só. Se tiver mais alguma coisa de ingrediente na composição do cacau 100%, ele não é cacau 100%. Aí pra gente terminar aqui de olhar os ingredientes de todos, vamos olhar o do chocolate em pó. Ó, ele tem chocolate em pó, açúcar e aromatizante, só, perfeito. Então ele é um legítimo chocolate em pó, né? O seu primeiro ingrediente é o cacau em pó, legal. O segundo ingrediente é o açúcar, né? Uma vez que ele é 50% de chocolate em pó, ou seja, vocês já aprenderam, então ele é 50% de cacau em pó e 50% de açúcar. E a empresa coloca um aromatizante aqui para dar um gostinho mais agradável, vamos dizer assim. Já falando das diferenças entre eles nos aspectos, é muito nítido. O achocolatado é bem clarinho, bem levinho, bem assim macio, né? Mas ele é tão clarinho assim por quê?
Porque ele é puro açúcar e adoçante. Então por isso que ele é claro, porque o cacau em pó aqui não tem quase nada na composição total, né? O achocolatado versão zero açúcar, ele é um pouquinho mais escuro, porque ele, apesar dele não ter ali na sua composição o cacau em pó como um dos primeiros ingredientes, ele está em quarto na lista, ele tem outras coisas na sua composição que deixam ele aqui um pouquinho mais escuro. O chocolate em pó, né, como vocês conhecem, ele já é um pouquinho mais grosso e não é tão escuro, mas também não é tão claro quanto o achocolatado, né? Ele é um pouquinho mais grosso, por quê? Porque ele é um pouquinho mais puro do cacau em pó, né? Como ele é 50% esse que eu tenho aqui, então ele fica ali na média da cor, né? Porque ele tem um pouco de cacau e um pouco de açúcar. E o cacau em pó, ele é o mais escuro de todos, ele é bem fininho, ele chega a grudar, ó, a colher tá toda grudenta, o potinho fica todo grudento, porque ele é bem puro, mais fininho que um açúcar refinado, como eu falei pra vocês, e ele é bem escurinho, né? Essa aqui é a versão pura. O cheiro é bem mais forte do que todos os outros têm um cheiro doce, sabe? Então antes da gente finalizar, eu quero recapitular aqui as diferenças para vocês não esquecerem disso de vez. Então vamos lá. O cacau em pó, ele é puro cacau, sem açúcar, não tem nada além de cacau em pó solúvel na sua composição e ele é mais escurinho e tem um gostinho mais amargo. Ele tem diversos benefícios para a nossa saúde, comprovado cientificamente, indicado por alguns médicos e, além disso, ele tem duas versões, o cacau 100% e o cacau alcalino. O chocolate em pó, ele é a versão do cacau com uma mistura de açúcar e às vezes aromatizante. E como vocês aprenderam, vocês têm que olhar sempre a porcentagem de cacau que tem, que isso vem escrito no rótulo. Então a porcentagem que estiver no rótulo é a porcentagem de cacau, o resto é açúcar. E o achocolatado em pó é a versão mais processada e mais industrializada aqui que a gente tem, porque além dele ser muito mais doce do que as outras versões, ele tem diversos componentes na sua lista de ingredientes. Então ele é o menos saudável de todos e o menos indicado para o consumo, inclusive das crianças. Eu sei que a gente tem aí na nossa cultura de dar achocolatado em pó com leite para as crianças, porque é realmente uma delícia, eu amo, mas não é a versão mais saudável que a gente pode dar para as nossas crianças. Inclusive uma dica, se você tem criança aí na sua casa e quer dar um leite e quer fazer aquele agrado para ser um leitinho com chocolate, tenta acostumar a dar o chocolate em pó. Começa com a versão 50% ou até a 30% que tem mais açúcar do que cacau, porque você vai perceber, prova, um leite com chocolate em pó e um leite com achocolatado em pó. Você vai ver assim no gosto, é fácil de identificar qualquer qual, porque o achocolatado é muito mais doce, mas também é muito menos saudável. Bom, pessoal, essas são as principais diferenças entre cacau 100%, chocolate em pó e achocolatado em pó. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado de saber dessas diferenças, porque agora vocês vão saber qual escolha fazer quando vocês forem comprar um desses. Como vocês puderam ver, é bem simples de entender, bem fácil as diferenças, mas o que eu sempre indico, pessoal, nunca deixem de ler o rótulo. Sempre que vocês forem comprar qualquer coisa no supermercado, qualquer coisa em uma loja, dá uma olhadinha no rótulo, é rapidinho, não custa nada e com o tempo vocês vão ficar super acostumados a fazer isso e vão entender todos os ingredientes. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou, deixa o seu like e compartilha com quem você acha que vai gostar desse vídeo e me deixa aqui nos comentários me contando o que você achou e se você ficou com alguma dúvida, pode falar aqui também. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e se você ativar o sininho, você vai receber notificações quando a gente colocar vídeos novos aqui. E se você gosta desse tipo de vídeo, também me faça sugestões de outras coisas que vocês têm dificuldade ou que você gostaria de saber, que a gente grava aqui pra vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Fui! Meu pra você. Quando você for comprar chocolate em Pro e compartilha... Eita! Ai. Além disso, ele contribui. O que é uma contribuição? A não vou conseguir. Feniletilamina. Corta essa parte, não vou falar isso.